Não. João capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Fala conosco, Senhor, enche-nos com esta palavra, visita-nos através desta palavra, Senhor. Que neste momento o Senhor seja o Deus da nossa vida, para nos dar um enchimento novo, um entendimento novo. Abra a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, ó Senhor. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, passamos alguns dias descansando, eu e minha esposa, e a gente foi visitar um irmão da igreja que tem um sítio. Bom, sobre o sítio eu não gostaria de falar, porque senão você vai ficar com desejo de ir no sítio. Eu gostaria de falar de um fato que aconteceu no fim da tarde, quando o irmão, dono do sítio, estava recebendo lá no sítio uma pessoa que ele estava pretendendo contratá-la para ser o caseiro do sítio. E a pessoa chegou no final da tarde, por volta de 16 horas, numa moto, carequinha os pneus, e com uma criança de 4 anos na frente e a esposa atrás, os três sem capacete. E vai, conversa, mostra, leva, vai aqui, vai em algum lugar. Você já se viu perdido numa cidade? Alguma vez você já se perdeu? Qual a sensação que você tem? Eu sou extremamente inseguro nisso. Eu pergunto de 500 em 500 metros aonde que eu estou. Não sei se porque me falta coordenação, será que eu entrei numa rua errada? Então, a hora foi passando, e aí o irmão disse assim: como é que nós vamos fazer? Está de noite, né? Eu falei: está de noite. Esse homem sem capacete, levar a esposa e o filho. Esfriou, irmãos, esfriou, na região de montanhas. Aí falou: vamos levar, você vai comigo? Eu falei: vou, vamos lá levar. E nós fomos, meus irmãos. O homem foi na motoquinha na frente, e a esposa e o filho atrás, no carro conosco. Nós fomos seguindo o moço. Estrada de chão, estrada estreitinha, morro, desce, sobe, curva, para lá, para cá, encruzilhada, e a gente falando: aqui tem aquela casa, aqui a gente não conhecia estradas, pensando como que a gente vai voltar. Imagine. E lá fomos nós, 27 quilômetros, acho que umas 10 encruzilhadas, alguns pontos para a gente lembrar. No quarto eu já não lembrava de mais nada. Chegamos lá no local, queridos, perdidos, falamos para o camarada da moto. Ele, no momento, ele parou, em dado momento, ele falou assim: vocês não querem voltar daqui, não? Aí o irmão disse assim: já estamos aqui, vamos chegar ao final. Quando nós chegamos lá, o irmão disse assim: eu acho que eu volto. Eu falei: eu tenho certeza que eu não volto. E aí, queridos, eu falei: o jeito é apelar para ele. Ele vai ter que nos levar de volta. E ele falou assim: bom, se ele nos levar pelo menos até aquele ponto onde nós erramos, que erramos o caminho, ele sumiu, nós entramos no outro caminho, imagine. Aí ele nos achou, se ele nos voltar aquele ponto, eu sei retornar. É uns 8 ou 10 quilômetros só que ele ia ter que voltar conosco. Mas não chegaríamos lá. Não voltaríamos de jeito nenhum. O texto que nós lemos fala de um sujeito completamente perdido, desorientado. Nicodemos. Nós lemos 14 a 18, mas a história está inserida na conversa de Jesus com Nicodemos. E
E o Nicodemos chega para conversar com o Senhor, dando falando um pouquinho de bem do Senhor, tentando agradar o Senhor, dizendo, sei que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode falar o que tu falas se não estiver vindo da parte de Deus. E Jesus já entra logo no assunto, tem que nascer de novo. E Jesus vai ministrando ao coração dele, até chegar neste momento de dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esses versículos 14 a 18, pelo menos em 3 vezes, o texto fala de vida eterna. E eu, queridos, ultimamente tenho percebido algo que Deus me levou a trazer uma palavra para a igreja, que eu espero que para a maioria de vocês seja uma palavra extremamente comum. Mas pode ser que uma ou outra pessoa seja muito ajudada. Nas minhas conversas de corredores, nas minhas conversas no gabinete, nas minhas conversas até com seminaristas no seminário, eu dou aula de homilética e prática de pregação, eu ouço muito essa expressão assim, pastor, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu estou pecando, e se eu pecar, eu estou perdendo a minha salvação. E nas maiorias das vezes eu não tenho a oportunidade de perguntar por que ele está perdendo a salvação, e fico sem graça, porque o contexto, a conversa é outra. Eu falei, o jeito é a gente juntos, estudar a palavra juntos, e se porventura alguém estiver com essa dúvida, Deus possa hoje, neste momento, ministrar o nosso coração, amém? A ideia não é falar sobre perda da salvação, a ideia é falar sobre certeza da salvação. Porque se nós tivermos certeza da salvação, nós não temos problema com perda de salvação. E eu quero meditar neste momento, refletir com os irmãos, com base nesse texto e algumas outras dezenas de textos que vamos mencionar, porque posso ter certeza da vida eterna, porque posso ter certeza de que vou morar no céu, porque posso ter certeza da minha salvação. Em primeiro lugar, neste texto a gente encontra que nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque a vida eterna, o céu, a morada celestial, é um presente de Deus. Diga para mim, é um presente de Deus. O céu é um presente de Deus. A vida eterna é um presente de Deus. Diga para o seu irmão aí, que bênção, não é? Não preciso lutar por isso. Já lutaram por mim, não é verdade? Alguém já lutou por mim. No texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou, ofereceu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação em Cristo, irmãos, não é fruto de nenhuma iniciativa humana. Foi o próprio Deus que, no seu eterno amor, na sua infinita misericórdia, na sua graça imutável, que decidiu nos presentear com a salvação. Nos presentear para morarmos num lugar celestial. Por conta, graça e bênção e dádiva somente dele. A razão de ser um presente, irmãos, e não um merecimento, dá-se pelo fato de nós sermos pecadores desde o nosso nascimento ou desde a nossa origem. A palavra nos conta que Deus fez o homem, a mulher, Adão e Eva, e os colocou num jardim de plena comunhão com o Senhor. E este casal falhou, desobedeceu, desviou do caminho do Senhor, e a partir de Adão, todos nós recebemos esta herança maldita do pecado em nosso ser. Nós não pecamos porque cometemos pecado, nós pecamos porque temos uma natureza pecaminosa. Nós não nos esforçamos para pecar, queridos.
Paulo diz que o mal que eu não quero fazer está sempre diante dos meus olhos. O bem que eu quero fazer não aparece. Então, nós nascemos no pecado, nascemos espiritualmente mortos. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2, de 1 a 8, é uma carta tremenda. Nos versos de 1 a 4, ele diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele diz que nós somos filhos da desobediência. Ele diz que nós estávamos vivendo na carne, na direção carnal, humana do mundo. Ele diz que nós somos filhos da ira, da indignação de Deus. E ele começa no verso 4: Mas Deus, no seu amor, Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, diga, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Paulo vai concluir este assunto nos versos 8 e 9 deste capítulo 2, dizendo assim: porque pela graça sois salvos. Graça é uma palavra que nós normalmente definimos como favor imerecido. Pela graça sois salvos, pelo favor não merecido, vocês são salvos, e isto não vem de vocês. Paulo diz: isto é um dom, e a palavra no original quer dizer presente. Isto é um presente de Deus para vocês. Então nós podemos nos alegrar que a nossa salvação, a nossa vida eterna, nós podemos ter certeza dela, porque ela não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. O Paulo é mestre em ensinar isto. Capítulo 6, verso 23, é um versículo que quase todos nós sabemos. O salário do pecado é a morte espiritual, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Amém, queridos? Portanto, a vida eterna não é uma conquista, não é um resultado de mérito, de nenhum esforço humano. Ela jamais poderia ser comprada. É um presente maravilhoso de Deus. Muitas pessoas tentam se aproximar do Senhor, tentam se aproximar dos céus, sendo pessoas honestas, íntegras, retas, frequentando uma igreja, uma religião, mas esbarram nesta realidade de que somos pecadores e nós de nós mesmos nunca chegamos a lugar nenhum. Deus sim, por causa do seu grande amor, por causa da sua misericórdia, por ver que nós estávamos perdidos, desorientados, aquém da presença de Deus, da sua presença, Ele escolheu, Ele decidiu nos alcançar com seu amor e nos ofereceu de graça o presente da vida eterna. Amém? O céu é um presente de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes, fazendo comentário desta questão da vida eterna, em João 3, ou 1 de João, não me lembro agora, ele conta uma ilustração sobre uma pessoa muito rica na Europa, e ele era um colecionador de quadros famosos. E ele tinha uma galeria de quadros caríssimos, desejados. E ele tinha um filho único, e este filho foi viajar, e na viagem este filho morreu. E foi de uma maneira muito rápida, de forma incrível. Este filho estava com um amigo, e este amigo pintou o filho naquele contexto de morte, fez um quadro e mandou para o pai. E o pai colocou aquele quadro, que foi pintado por uma pessoa inexperiente, inexpressiva, não do meio, enviou, e o pai guardou aquele quadro junto com as suas peças raras.
Passou-se o tempo, e o pai fez o testamento e disse para o seu administrador, para o seu mordomo: quando eu morrer, você vai leiloar todos os meus quadros, mas o primeiro quadro a ser vendido será o quadro do meu filho. E ele morreu, e aí o seu administrador, o seu mordomo, foi fazer o leilão. E o primeiro quadro que ele ofereceu, todos viram, todos eram conhecedores, olharam, viram e não queriam, eu queria que ele passasse para outro. E ele disse: a ordem que eu tenho é vender este quadro primeiro. Foi insistindo, alguém já por impaciência comprou aquele quadro para dar sequência. Imediatamente o mordomo encerrou o leilão. E as pessoas perguntavam: mas o que aconteceu? Por que eu queria o quadro? Aí ele leu o testamento: o comprador do quadro do meu filho é o dono de toda a coleção. O que nós aprendemos com isto? Irmãos, o comprador da nossa vida, Jesus, morreu no nosso lugar para nós oferecermos tão somente um quadro horrível. Nossa figura sem Jesus é um quadro, uma pintura sem quadro. E Deus, o Senhor eterno, nos atrai para Ele e pinta, nos pinta na eternidade, com um quadro, com a aparência de Jesus. A palavra diz em Romanos 8, que o Senhor quer fazer de nós filhos parecidos com Jesus. Então é maravilhoso, irmãos, a gente crer na palavra de Deus, crer em Jesus, ter certeza da vida eterna, porque ela não é de nós, ela é um presente do Senhor, amém? Em segundo lugar, eu posso ter certeza da vida eterna, porque por causa do nome de Jesus e da sua obra a nosso favor. A ideia está em João 3,16, mas nós iremos andar em outros textos. Se nós estávamos mortos, como lemos em Efésios capítulo 2, mortos espiritualmente, sem Deus, sem salvação, alguma coisa precisava ser feita. E isto não era por nós. Porque morto não fala, morto fala. Morto não anda, morto não mexe. Então, alguma coisa, tudo que nós tentássemos fazer, nós iríamos sempre nos esbarrar em nossa realidade, em nossos pecados. E o Paulo volta a proclamar, dizendo: todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão aquém, ficaram distante da presença de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz que: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir. Mas, diga comigo, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Portanto, queridos, o pecado é uma doença letal, é uma doença mortal que separa o homem de Deus. Olhe só, nós todos temos muito medo de doenças mortais, não é verdade? Nós temos medo de uma chikungunya que chegue por aí, nós ficamos assustados, nós não queremos uma doença mortal, uma doença letal em nossa casa. Todos nós lutamos para ter saúde, não é verdade? Mas, irmãos, uma doença no físico pode nos levar à morte, mas isso não é o fim. Isso é o início de tudo. Na verdade, o fim é uma pessoa morrer espiritualmente em seus pecados, partir desta vida com uma doença física ou sem uma doença física, com um acidente, uma coisa de última hora, sem esperar, mas está espiritualmente longe de Deus, está espiritualmente separada de Deus, está espiritualmente afastada de Deus, está espiritualmente morta para Deus. Isso será letal, porque ela vai viver eternamente longe de Deus.
Mas Deus, meus irmãos, está aqui hoje, nesta noite, na pessoa do Espírito Santo. Amém? Ele está aqui hoje, nesta noite, na pessoa de Jesus Cristo. E Ele está aqui para dizer que Ele nos amou tanto, nos amou de tal maneira, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, para pagar tudo aquilo que nós merecíamos. Hebreus diz que Jesus foi humano, foi um ser humano, exatamente como nós somos, menos no pecado. Deus deu este Filho, Jesus, para Ele vir ao mundo, tomar a forma humana, porque a forma humana, o ser humano, a pessoa estava condenada, separada, afastada de Deus, e Jesus vem em forma humana e morre em forma humana para pagar o preço do pecado, ressuscita, vence a morte, vence o preço do pecado, para que nós ressuscitemos com Ele e tenhamos com isto a vida eterna. Por isso que Ele diz em João 14, eu vou embora, eu estou subindo. Creiam em mim e creiam em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês. Isaías 53, irmãos, no verso 6, diz profeticamente, 700 anos antes de Jesus nascer, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Portanto, podemos ter certeza da nossa salvação, porque Jesus pagou o preço da nossa morte, Ele morreu no nosso lugar. Tudo que Ele sofreu, não sofreu porque mereceu, mas porque estava ocupando o meu lugar, o seu lugar. 1 de Pedro 1, 18 e 19 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de Jesus, sem manchas, sem mácula, o sangue de Cristo. E Paulo ainda vai dizer, em Filipenses 1, 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Ele nos retirou do império do pecado e nos transferiu para o governo, para o reino do seu perdão, para o reino do seu amor. Então, por que eu vou duvidar, se Ele me retirou da situação de pecado, da situação de inferno, da situação de condenação? Porque eu vou ficar supondo que eu posso pecar e com isso eu vou perder a minha salvação? Por que eu vou ficar pensando nisso? Se Ele me garante, se Ele me transfere, se Ele me abençoa, se Ele morre eficientemente, a sua morte é eficaz para me perdoar, me livrar e me salvar e me fazer permanentemente salvo para a glória dele. Então, queridos, só Deus pode nos dar a vida eterna como um presente, porque foi Ele quem providenciou todos os recursos para nos libertar da condenação, do poder do pecado e da morte no inferno. A morte de Cristo é suficiente para pagar toda a dívida que nós tínhamos. E a palavra-chave nesta fala de Deus é nós crermos. O que nós precisamos hoje e todos os dias é crer. Diga, eu preciso crer. Eu preciso crer em Jesus, amém? Diga, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu preciso crer que Jesus morreu pela minha natureza pecaminosa.
Sim, irmãos, nós precisamos crer nisto. É a palavra de Deus que está afirmando isso no nosso coração hoje. Eu preciso crer que posso ir para o céu, porque Jesus abriu a porta do céu. Eu preciso entender que isso não depende de mim, não depende de mim eu permanecer salvo. Isso depende de Jesus, da sua obra em mim. A nossa vida eterna é sustentada pelo poder, a eficácia de Cristo na cruz. Veja quantos textos, nós poderíamos andar em muitos textos. Quantos textos? Só João diz isto. Só em João, não só João, só em João eu peguei. João 3,15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3,16, não pereça, mas tenha a vida eterna. 3,18, quem nele crê não é julgado. O que crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,36, por isso o que crê tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, passou da morte para a vida. João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Irmãos queridos, esses textos são para nós uma pérola preciosa. Esses textos mencionados e todos os seus parceiros são para nós uma pérola preciosíssima. Porque em todos eles, o verbo está no único tempo, está no presente. Em todos os textos que nós lemos, está dizendo, aquele que nele crê, tem. Não é terá, não é talvez tenha, não é possivelmente tenha, mas todo aquele que nele crê, tem. Pergunta ao seu irmão se ele crê. Então tem. Não sou eu, é Jesus, é a palavra que está dizendo. Por isso, como servos do Deus Altíssimo, meus irmãos, nós precisamos nesta noite, se porventura alguém que tem dúvida no seu coração, alguém que anda suspeitando porque cometeu um pecado, porque fracassou numa situação, perdi minha salvação, nesta noite, nós queremos que você entenda que você não vai para o céu por aquilo que você faz, você vai para o céu por aquilo que você fez, que Jesus fez por você e por mim, amém? Amém. Essa é a história final de tudo, Jesus fez tudo por nós. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, posso ter certeza da salvação, porque a palavra de Deus nos garante. A gente só está citando palavra aqui, mas ela mesmo fala sobre o assunto. 1 de João 5, versos 12 e 13, diz assim, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tenham a vida eterna. Eu escrevi estas coisas a vocês, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não leem, que não estudam, costumam nos chamar de pretensiosos, de arrogantes, de tirado a bom, dizendo, por que você pode dizer que tem certeza que vai para o céu? Não sou eu quem diz. Humildemente eu digo, não, é a palavra de Deus quem diz. Na verdade, eu criei na palavra de Deus. Eu criei na palavra de Deus. Tem um refrão que nós gostamos de usar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu
tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então é a palavra do Senhor. Ao afirmar esta expressão, estamos enfatizando o valor da Escritura Santa de Deus para as nossas vidas. E de fato ela contém tudo o que nós precisamos para vivermos com Deus, nesta vida e na eternidade. João 5,39, é Jesus quem vai falar sobre isso. Ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim, irmãos. É Jesus quem nos convida para a gente olhar para as Escrituras. Ele diz: pesquise, estude, medite, leia atentamente, porque elas darão a vocês a firmeza da salvação, e elas darão testemunho. Meus irmãos, a Bíblia é Deus falando comigo e com você. É Deus nos ministrando, é Deus nos corrigindo, é Deus nos exortando, é Deus nos ensinando como viver uma vida cristã saudável e cheia do Espírito, a despeito de um mundo em dificuldade. Posso ter certeza da minha salvação, porque a Bíblia diz. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, primeira carta, 1,15, diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então, amados, somos chamados para experimentarmos a salvação de Deus, crermos na palavra. Se a palavra de Deus diz esta verdade, eu preciso crer nesta verdade. Olhe que muitos daqueles fatos, daqueles acontecimentos mencionados nos evangelhos, eles só aconteceram porque creram na palavra de Jesus. Há vários deles que o milagre não aconteceu na hora. Os 10 leprosos, você se lembra como foi? Eles gritaram, Jesus diz: vai mostrar ao sacerdote. Se eles não fossem, teriam sido abençoados? Indo, foram curados. O próprio centurião, ele diz: Senhor, ordena uma palavra, eu conheço o poder da autoridade, e o meu servo será curado. Jesus disse: seja feito como você disse. E aconteceu. O cego de João capítulo 9, que é curado no tanque de Siloé, Jesus faz lodo e poça nos olhos dele. Para que Jesus fez lodo? Jesus faz lodo, põe nos olhos dele e fala: vai lá e lava agora no tanque de Siloé. Fala assim: mas Jesus já faz um lama com cuspe e passa, agora quer que eu vá e me lave? Para que eu vou fazer isso? Ele obedeceu e voltou vendo. Então, crer na palavra de Deus é um grande remédio, é a grande resposta para toda dúvida espiritual que nós temos. É olhar, é confrontar, é buscar da palavra de Deus. Quando Josué substitui Moisés, ele substitui com uma grande responsabilidade. É um homem que está indo para estar no lugar do maior homem que existia até então e até nos dias de hoje, como um governante, um homem que era profeta, que era sacerdote, que era rei, era pessoa típica, era a representação típica de Jesus, completa no Antigo Testamento. E o Senhor Deus disse para Josué: não cesses, capítulo 1, verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, diz o texto, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eis a razão porque Josué tornou-se abençoado. Portanto, queridos, não somente a vida eterna é um presente de Deus, não diz apenas que somos salvos a partir da morte do Senhor, mas também as Escrituras são o firme fundamento para esclarecer esta verdade. O que nós não podemos, meus irmãos, é viver o mundo pós-moderno,
É um mundo pós-moderno para as coisas terrenas. É um mundo pós-moderno para as coisas deste mundo. É um mundo pós-moderno para a liberalidade, para a liberdade, para a falta de valores, mas não é um mundo pós-moderno para os céus, não é um mundo pós-moderno para a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos vivem no presente século, no presente mundo, como se a eternidade fosse aqui. E Jesus diz para nós: não ajunteis tesouros na terra, onde são destruídos, corroídos, mas no céu, onde não é corroído. Muitos de nós vivem como se a vida fosse somente aqui. Alguns vivem em pecado, enlameado de erros, de sujeiras espirituais, problemas sérios no caráter, porque não conhecem, não estudam, não vivem a palavra de Deus. Pecado na minha e na sua vida devia ser um acidente. Outros não têm certeza que vai morar no céu a vida eterna, não é nem por causa dos seus pecados, é porque não tem firmeza, não tem base, não tem fundamento, não estudam, não leem, não meditam, não ruminam a palavra verdadeira de Deus. E aí Satanás rouba tudo. Rouba tudo. Muitos acham que na sua vida não tem jeito, não há solução para se libertar deste ou daquele pecado, deste ou daquele vício, desta ou daquela situação, mas a verdade é porque não encontramos tempo para estudar, meditar e fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Muitos caem no pecado, retornam para o mundo, não porque a morte de Jesus na cruz perdeu a sua eficácia, mas por falta de firmeza na palavra, por falta de obediência à palavra de Deus, por falta de fundamento da palavra de Deus. Lendo as Escrituras, nós aprendemos que há irmãos, que coisa tremenda, Deus não faz as coisas pela metade. Lendo as Escrituras, nós aprendemos que Deus não só nos salvou, nos deu a vida eterna, mas Deus nos selou esta vida eterna. Nós estamos selados, irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14, como penhor e selo em nosso coração. Se você sabe o que é penhor, você sabe que penhor é um bem deixado em lugar de um outro bem. Então, o Senhor Jesus ele disse: eu deixarei o meu Espírito. O meu Espírito, e Paulo diz aos Efésios que ele é o penhor, então Jesus voltará para cumprir a sua promessa. Ele tem uma dívida conosco, que é uma promessa dele, que ele virá para nos buscar, e nesse dia ele irá com a sua igreja e com o Espírito da sua igreja. Ele diz que o Espírito é o selo em nossos corações. Irmãos queridos, crente que vive no pecado, tem uma vida espiritual pobre, paga um preço muito caro por não afastar-se do pecado, irmãos. Pecado tem preço, pecado tem consequência, pecado deixa marcas dolorosas. Mas quem se firma na palavra, quem volta para a palavra, descobre que há perdão na palavra, volta para os braços, para o seio, para a comunhão de Jesus, retorna à alegria da vida eterna, não fica ruminando no pecado, não fica pensando no pecado, volta para a experiência com Jesus. Não vale a pena pecar para saber se temos a vida eterna. Não vale a pena pecar para saber vou ver se Deus me sustenta mesmo. Será que alguém pode perder a salvação? Eu começar a pensar nisso. Por causa deste pecado, eu cometi esse pecado. Irmãos, quem ama o Senhor Jesus não fica pensando que vai perder a salvação por causa deste ou daquele pecado. Pecado, meus irmãos, não nos tira dos céus.
Pecado nos faz perder a comunhão com Jesus. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Toda vez que eu peco, toda vez que você peca, nós nos afastamos de Jesus, nós perdemos a comunhão, nós perdemos a proteção, nós perdemos as promessas, elas se afastam de nós perdemos o cuidado, nós perdemos o zelo. O pecado tira a nossa comunhão, os nossos privilégios, e Satanás começa a botar a sua mão nojenta sobre a minha vida e sobre a sua vida. A resposta para não ficarmos no pecado é andarmos com Jesus, é voltarmos para Jesus. Pecado precisa ser de fato um acidente na minha e na sua vida. Nós não podemos viver no pecado. Quem vive no pecado não tem experiência real com Jesus. Quem se agrada do pecado, quem não se importa com o pecado, precisa de uma experiência real com Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, ele diz: o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente mais ainda? É claro que não. Como nós vamos viver para o pecado, nós que já morremos para o pecado? 1 João 3,9 ratifica este ensino: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. De Deus. Então, posso ter certeza da vida eterna? Sim, há muitas razões, mas eu parei em apenas 3. O céu é um presente. Segundo, a obra de Cristo, foi Ele quem pagou o preço. Terceiro, a palavra de Deus nos afirma isto. E isto é tudo. Isto é tudo. Vamos ficar em pé? Eu quero lembrar rapidamente uma ilustração que de vez em quando eu a uso. Você deve se lembrar dela. É a história de um pai que naquele tempo mais antigo, em que os filhos iam para a cidade estudar. E o pai pega uma Bíblia, o filho vai ser enviado para a cidade para estudar. O pai pega uma Bíblia e diz para o filho: filho, não se afaste deste livro. Nele você terá tudo para vencer. Nele você encontrará respostas. Nele você encontrará os recursos que você precisa para se formar e ser um grande profissional. E o filho foi, e o filho perdeu o foco, o filho não leu a Bíblia, o pai não mandou dinheiro, e um dia volta o filho para casa, abatido, derrotado, sem vigor. E o pai diz: filho, você se lembra do recado, da palavra que eu te dei no dia da sua saída? Qual, pai? Sobre a Bíblia, filho, você lembra? Você lembra que eu disse para você ler a Bíblia? Você lembra que eu disse que nela havia recursos para você ser bem-sucedido? Então, filho, você leu a Bíblia? Ele abaixou a cabeça. E o pai disse: pega a Bíblia, filho. E ele pegou, e ele diz: agora, filho, abre a Bíblia. E ele folheou a Bíblia. E dentro da Bíblia havia um cheque que tinha dinheiro para ele estudar
viver todo o seu período de estudo. Perdeu a bênção da palavra de Deus e perdeu a oportunidade de ter a provisão diária, porque não buscou na palavra de Deus. Hoje nós somos chamados de filhos. Tu és o meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Hoje nós somos chamados a crer na palavra viva de Deus. Mas eu não posso sair daqui dizendo para você: olha, o céu é um presente de Deus. Olha, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Olha, você precisa crer nas Escrituras. Eu não posso encerrar aqui, eu preciso dar uma oportunidade. Quem sabe alguém que está aqui nesta noite e nunca tomou posse desta bênção, nunca fez uma oração dizendo para Jesus: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Jesus, eu sei que os meus pecados me afastam de Ti. Nunca fizeram esta oração. Eu não posso, meus irmãos, terminar este culto, até por causa de algumas pessoas que podem estar aqui frequentando a igreja, quem sabe há anos, mas todas as vezes que se fala em morrer, de Jesus voltar, bate uma insegurança. Lembra da estrada? Bate uma insegurança com respeito à estrada da vida eterna. Não há convicção, não há certeza. Mas hoje você não precisa ficar nisso. Hoje, se houver alguém aqui que nunca fez esta oração, dizendo: Senhor, eu quero o presente da vida eterna. Hoje, pessoas que, quem sabe, já até foram batizadas, mas sempre viveram com esse fantasma na sua vida. Quando se fala em vida eterna, quando se fala em céu, quando se fala em morrer, quando se fala em Jesus voltar, bate uma insegurança. Hoje você pode romper com isto. Hoje você pode. Hoje Deus quer curar isto na sua vida. Quem sabe hoje tem pessoas aqui que estão aprisionadas ao pecado, e porque estão aprisionadas ao pecado, elas estão dizendo: eu não posso ir para o céu por causa deste pecado. Hoje Jesus te convida a abandonar o pecado, e esta artimanha de Satanás vai fugir da sua vida. Hoje Jesus te convida a tomar uma posição diante dele. Eu deixo o pecado por causa de Jesus, mas não deixo Jesus por causa do pecado. Vamos fechar os nossos olhos. Quem sabe neste momento há pessoas que precisam desta bênção. Se há pessoas aqui que precisam tomar esta decisão, precisa reafirmar a sua fé, precisa ter essa certeza no seu coração, irmão, irmã, em nome de Jesus, amigo, em nome de Jesus, faz esta oração comigo no silêncio do seu coração, aonde você está, aí no seu banco, na sua cadeira. Ore comigo no silêncio da sua alma, diz: Senhor meu Deus. Ore com fé, no silêncio da sua alma, do seu coração, diz: Senhor meu Deus, eu ouvi a Tua palavra nesta noite, e ela esclareceu que o céu é um presente de Deus. Ela me esclareceu que Jesus pagou o preço de todos os meus pecados.
ela me esclareceu, me afirmando que a Bíblia é a palavra viva dos céus e afirma isto. Senhor meu Deus, hoje eu entrego os meus pecados na tua cruz. Eu confesso que sou pecador. Eu reconheço que até hoje eu andei segundo os meus pensamentos. Mas hoje eu decido mudar de vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue com seus olhos fechados. E eu gostaria de saber se alguém fez esta oração com sinceridade. Foi a primeira vez que você fez, ou a segunda, mas desta vez foi para valer. Foi a terceira, a 10ª, mas foi para valer. Você fez essa oração com sinceridade. Levante a sua mão onde você estiver. Você que fez esta oração com sinceridade, no seu coração. Me ajudem a ver se alguém está levantando a mão. Amém, já vi sua mão lá atrás. Amém, já vi aqui. Mais alguém? Levante a sua mão bem alto lá atrás. Já estou vendo a irmã. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Amém, estou vendo aqui. Deus te abençoe. Mais alguém? Faça o seguinte. Cadê? Amém, Deus te abençoe. Todas as pessoas que fizeram esta oração com sinceridade, vem aqui na frente. Não importa se você é da igreja, se você é de outra igreja, se você não pertence a nenhuma igreja. Vamos orar juntos agora. Venham todos aqui à frente. No nome de Jesus, vem aqui na frente. No nome de Jesus, vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Vamos celebrar este momento. Igreja, esse não é um momento de tristeza, mas é um momento de alegria. Amém? Amém? Podemos aplaudir ao Senhor. Pessoas estão declarando a sua fé e a sua confiança em Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Glória ao Senhor. Se você fez a oração e levantou a mão, pode sair do seu lugar, vem aqui bem rápido. Vamos orar por você, no nome de Jesus. Vamos orar por você. Bem rapidinho, fez a oração. Você quer consertar com Jesus, você quer reafirmar, fundamentar a sua fé em Jesus. Vem rapidinho aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que tem a bênção de Deus na mão, a bênção de Deus, estende sua mão para cá, interage com este momento, ore por estas pessoas, declare diante de Deus que elas nunca mais terão esta dúvida no seu coração, que elas terão sua vida fundamentada na palavra de Deus. Abençoe estas pessoas. Aleluia. Você que esteve comigo aqui orando em silêncio e agora está aqui na frente, ore comigo, diga: obrigado, Senhor meu Deus, agora em voz alta. Obrigado, Senhor meu Deus, porque nesta noite eu reafirmei a minha convicção que só Jesus pode me salvar, e eu entrego completamente a minha vida a Jesus, e pela fé eu recebo hoje o presente da vida eterna. Não importa quando eu vá morrer, o que importa é que eu estou recebendo hoje o presente da vida eterna, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por estas vidas. Confirma, Senhor, ratifica nos céus o nome de cada uma destas pessoas. Sela, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, Pai. Que a vida dos teus servos, das tuas servas, estejam mudadas hoje, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você que não é da igreja, está visitando, acompanhe a pessoa que está do seu lado. Ela vai anotar seu nome, vai orar. E eu quero fazer uma oração por todos os irmãos que estão aqui. Levante a sua mão, levante a sua mão. Você tem certeza da sua salvação? Isto é claro no seu coração?
Esta palavra só confirmou o seu coração, só alegrou o seu coração. Então agradeça o Senhor. Diga para Jesus: ó Senhor, eu não mereço mesmo. Eu não mereço, mas o Senhor decidiu me amar. O Senhor decidiu me colocar como filho amado do Pai. Oh meu Deus, obrigado pela vida de cada irmão e irmã aqui, Senhor Deus. Mantenha-os firmes, Senhor, em sua fé. Não deixe, Senhor, que eles sejam sementes plantadas à beira do caminho, entre os espinhos, sobre a rocha, mas sejam sementes plantadas em terreno fértil, Senhor. Pessoas que creem de fato, porque estão firmados na palavra. Oh meu Deus, nesta noite gera um compromisso sagrado, divino em cada um de nós, para nos firmarmos, conhecermos, estudarmos, lermos a palavra do Senhor e tornarmos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu oro e abençoo os teus servos no nome de Jesus. Amém. Sente, meu irmão.